Hoje é 3 de março de 2022, são 15 horas e 45 minutos. Este antigo criminalista estava aqui neste gabinete muito pacífico, preparando suas peças jurídicas, porque no final de contas, com ou sem pandemia, com ou sem bicho, com ou sem guerra lá fora, a vida corre, a vida e suas peripécias aqui embaixo. Quando repentinamente passou sobre os céus, sobre esta casa também cinquentenária, um avião rumo ao aeroporto de Congonhas. Isto aqui é rota de aviação civil. De vez em quando passa um helicóptero aqui perto também, porque aqui em Pinheiros é bairro Granfino e há um ou outro morador que possui helicóptero alugado ou não, pouco importa. Mas de quando em quando passam sobre esta casa fazendo barulho e assustando. Os cachorrinhos agora nem se assustam mais porque estão acostumados. Passam sobre esta casa a altitude que não é muito sobrelevante e lembraram ao Paulo Sérgio hoje, curiosamente, dentro deste escalonamento da memória ou desta relação de causalidade que traz a possibilidade de o ser humano raciocinar. Dentro disso tudo, passa a rememoração dos tempos militares que o Leite Fernandes teve. Tempos militares, sim, porque serviu ao Exército Nacional. Não adiantou a mãe do Leite Fernandes, quando ele tinha lá os seus 17 anos, pretextar que ele estava doente, porque seria pior. Mandariam o garoto aí ao hospital militar e não se sabe o que fariam lá com o Leite 45, que foi o apelido de guerra que o militar de ocasião recebeu nas Forças Armadas Nacionais quando estava a fazer o serviço militar. Uma experiência trágica, dramática. Dramática porque chegou uma oportunidade em que o Leite Fernandes precisaria fazer exame para promoção a cabo. Era soldado raso e precisou candidatar-se voluntariamente a cabo. E deram uma metralhadora ao Leite Fernandes, ao tempo soldado Leite 45, para montar. Era preciso montar a metralhadora no pátio do quartel com toda a soldadesca olhando. Aquilo era muito complicado, porque havia peça para todo lado. O soldado Leite se ajoelhou para montar a metralhadora, caiu tudo no chão. E o Leite 45 foi, no fim de tudo, foi prestar juramento à bandeira, que também não conseguiu prestar, porque enquanto estava com a bandeira na mão, conduzindo a companhia, porque não queriam lhe dar uma arma na mão, porque tinham receio de que ele a disparasse acidentalmente. O Leite Fernandes carregava a bandeira para fazer o juramento à bandeira nacional quando surgiu a notícia de que Getúlio Dornelles Vargas se matara com um tiro com uma arma calibre 38, que, se a memória do Leite Fernandes não falha, esteve ou está no Museu do Rio de Janeiro. Era um revólver Schmidt calibre 32, cabo de madrepérola. Getúlio Dornelles Vargas
se suicidou com aquela arma enquanto o Leite 45 se preparava para conduzir a bandeira em juramento à nossa pátria. Então, a lembrança desses aviões passando aqui por cima desta antiga residência, que nem é do Paulo Sérgio, é da Georgia, filha dele, porque o Paulo Sérgio deu tudo. Deu tudo que tinha, até as galochas. Hoje, as filhas emprestam essas coisas a ele para ele poder usá-las, com muito orgulho. Aliás, mas o Leite Fernandes estava escutando passarem os aviões por aqui e se recordou do Exército Nacional, do juramento à bandeira, do suicídio de Getúlio Dornelles Vargas, aquele episódio que é conhecidíssimo por todos aqueles que estudam a história do Brasil, e nessa relação de degrau por degrau, o cérebro do Paulo Sérgio trouxe também episódio recentíssimo, correspondente a esta guerra que os russos travam contra aquele país humilde que se encontra lá resistindo a ferro e fogo para não ser ocupado, dominado e destruído pelo ditador, pelo imperador do impossível, que sai de vez em quando aí nas fotos. Paulo Sérgio pôs uma fotografia desse ditador ontem, neste site. E com o ruído desses aviões, o Leite Fernandes se recordou também do tempo em que aos 17 anos, pouco tempo antes de começar a fazer o serviço militar, ele e dois outros adolescentes. Quais eram os outros dois adolescentes? Walter e Luiz Eduardo de Magalhães Gama. Leite Fernandes não sabe, não se lembra se Luiz Eduardo Gama é ou não vivo ainda, porque tem, com certeza, se vivo estiver, tem a mesma idade deste velho escriba da advocacia criminal. Mas os três resolveram fazer curso para pilotagem e entraram no curso para pilotos de aviação civil. Em princípio, o avião era um PT-19, se a memória do Paulo Sérgio não falha, com uma cabine dupla à frente e nos fundos, transparente, a cabine, um aviãozinho muito preguiçoso, muito vagabundo, no qual Leite Fernandes voou talvez umas 3 ou 4 vezes. Walter Feliciano era o nome de um dos colegas. O outro remanescente, também, se a memória não falha, era Francisco Carlos Rocha de Barros, que foi desembargador. Foi desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Chico Barros, um garotão bonito, que era ao tempo muito cobiçado pelas moçoilas da Praia Santista. E foram fazer o curso para aviadores. O Leite Fernandes viajou umas 4 vezes naquela coisa, depois desistiu, porque tinha um medo desgraçado. Aquele negocinho que voava de vez em quando. E se vê qual é a confirmação daquilo que o Leite Fernandes vem dizendo muito sobre o funcionamento da consciência nesse nosso cérebro, às vezes sofrido, às vezes mais, às vezes menos, e de vez em quando pintalgado
por imagens das quais nós temos saudade. O Leite Fernandes tinha muito medo de avião, mas ao mesmo tempo tinha paixão por eles, por pilotos de caça heróicos sim, e muito, que haviam lutado na Segunda Guerra Mundial contra os caças alemães e os Zero japoneses. Qual era a marca daqueles aviões norte-americanos? Hurricane eram os americanos. Spitfire eram os aviões ingleses que haviam lutado contra os alemães na guerra contra os nazistas, com aquelas imagens heróicas das batalhas dos norte-americanos, dos ingleses, às vezes até dos franceses, contra os alemães e os japoneses. Sim, os franceses pilotavam muito bem, os alemães eram pilotos também muito experientes. E aquilo trouxe agora, quando passaram esses aviões sobre o teto desta velha casa, trouxe a imagem per cascade, uma atrás da outra, daqueles pilotos de caça que estão revoluteando nos céus lá, enquanto os russos tentam dominar aquele país muito sofrido. E os russos, com uma potência extremamente superior àquela dos pilotos que sobrevoam os ares também, em defesa da pátria. E nessa relação de causa e efeito, o Leite Fernandes se lembrou também do tempo em que lia essas batalhas aéreas num opúsculo mensal que havia seleções, trazia o relato do que acontecera nas batalhas aéreas dos norte-americanos e ingleses contra os alemães. E daí o Leite Fernandes, que anda muito emocionado, 2 anos de pandemia, nesse sofrimento todo, deixa todo mundo meio fora de giro. O Leite Fernandes se lembrou da morte do coronel Alexander é um nome muito esquisito nessa linguagem arcaica que aqueles nacionais da guerra contra os russos usam. Alexander, ex-piloto de exibição de um avião caça cujo apelido é Su-27, da Força Aérea contra os russos, e morreu em combate no dia 1º de março. Esse coronel era piloto de exibição, ele chefiava uma equipe aérea que fazia exibições na Europa, concernente à habilidade, exatamente a habilidade que os pilotos tinham naquelas acrobacias aéreas. E se diz que o coronel morreu em combate no dia 1º, derrotado num duelo com um avião russo. Mas há uma dúvida qualquer, porque parece que o avião dele foi abatido por uma peça antiaérea posta no solo. Então, este as da aviação daquele país heróico foi morto por um disparo feito do solo. É a suspeita que se tem, porque ele era, embora aposentado, ele era civil e convocado ou voluntário para pilotar um daqueles aviões sobrantes na defesa aérea daquele território tão sofrido. E quando Paulo Sérgio leu essa notícia correspondente à morte heróica
do coronel Alexander, cujo retrato, cuja fotografia, assim, quando possível, virá logo abaixo, ficou emocionado, sim, porque veja-se como funciona o cérebro humano. A primeira imagem que veio à cabeça do Leite Fernandes foi o Paulo Sérgio ajoelhado no pátio do quartel, tentando montar uma metralhadora Hotchkiss no seu exame para cabo, no qual foi reprovado. Foi a primeira reprovação que o Leite Fernandes teve como demonstração de falta de inteligência, foi a rejeição no concurso para cabo. Enquanto no serviço militar, Paulo Sérgio nem fez o juramento à bandeira, conforme afirmou, porque estava a carregar aquela coisa nos braços, se equilibrando, era um soldado magrinho e enfraquecido pelos exercícios que lhe eram impostos. Enquanto Getúlio Vargas se matou com um tiro de revólver 32, um Schmidt, que deve estar, se furtado não foi, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, quem sabe, Cabo de Madrepérola. Leite Fernandes nunca se esqueceu disso, porque houve o toque de dispersar, a companhia toda entrou em prontidão. Getúlio se matara depois do surgimento do escândalo que ligou a imagem dele àquela de Gregório Fortunato. Quem não souber quem foi Gregório Fortunato, procure aí no Google, o Anjo Negro. Era a mão direita de Getúlio Vargas, envolvido nas negociatas que havia à margem ou abaixo da figura heróica hoje, e reconhecida, valorizada, de Getúlio Dornelles Vargas. Tudo isso para fazer esse site curto, para não se dizer que o Paulo Sérgio se esqueceu de falar nesses aviões, um deles passando por aqui agora, em direção ao aeroporto de Congonhas. Eles passam às 10 em ponto, repercutem às 14 e às 16 horas, repassam outra vez sobre esse teto. Lembrando, o tempo em que Paulo Sérgio Leite Fernandes era adolescente e tentava pilotar um PT-19 para se tornar piloto, tinha medo das alturas, tem até hoje. O tempo em que Paulo Sérgio pulou o muro do quartel, pulou o muro do quartel para encontrar-se com Neuza, uma moreninha linda. Ele, Paulo Sérgio, queria passar os festejos de fim de ano em colóquio com a Neuzinha. Estava de guarda. Pulou o muro do quartel em trajes de rigor que alugaram um japonês. O japonês tinha um monturo lá de roupas velhas, alugou o smoking para o Paulo Sérgio. O smoking já era até vermelho de tão usado. O Leite Fernandes pulou o muro, meteu aquele smoking no corpo e foi ao baile com a Neuzinha. Quando voltou, a companhia toda estava a esperá-lo. Até o cachorro pertencente ao comandante lá da companhia, que morava nas proximidades, o cachorro e o Paulo Sérgio tinham uma antipatia recíproca. O cachorro do capitão e o Leite Fernandes, Leite 45, o cachorrinho começou a morder as pernas do smoking do Paulo Sérgio, a companhia toda veio e o Leite Fernandes ficou preso lá um bom tempo, vestindo não a farda
de combate, não, vestindo o smoking, porque de castigo também não o deixaram tirar aquela roupa. É por isso que desde aquele tempo, toda vez em que o Leite Fernandes ouve falar em serviço militar, em milico, em metralhadora, em fuzil de guerra, em Colt 45, em Getúlio Vargas, no Anjo Negro, e na aviação que passa nos céus lá da Ucrânia, vem tudo à cabeça desse Leite Fernandes num encadeamento ciclópico e fatal, demonstrando como é que o cérebro humano funciona de degrau em degrau. O que sobra disso tudo na memória do Leite Fernandes é uma emoção muito grande pela morte heróica do coronel Oleksandr. Oleksandr, deve ser Alexandre, deve ser Alexander. Morreu heroicamente e foi nomeado imediatamente pelo presidente como herói nacional. Deve ter morrido por um tiro vindo de terra, porque não seria fácil caçá-lo. Na verdade, os russos que estão a sobrevoar aquilo tudo com seus aviões Su-27 ou MiG-29 da Força Aérea Russa, os russos talvez não estejam muito interessados em matar ucranianos, não. Deve estar, inclusive, perguntando por que estamos aqui sobrevoando essa terra em homenagem ou em obediência a um psicopata. Mas, curiosamente, o exército russo obedece a alguém que está vinculado profundamente a um comportamento psicopático. Estão matando gente lá embaixo, homens, mulheres, crianças, soldados civis, heróis, quiçá, e gente que quer defender, sim, o seu território sagrado. Dito isto, vamos ver o que a gente consegue como foto do coronel Oleksandr. Deve ser Alexander. Uma oração muito contrita por essa criatura que largou os trajes civis, entrou dentro de um avião e foi lutar em defesa da sua pátria. E morreu prosaicamente, porque o Paulo Sérgio, dentro do seu comportamento também, que é deificante daqueles que se sacrificam pelo seu país, não consegue admitir que o coronel Oleksandr haja morrido em combate aéreo. Deve ter falecido, sim, por um disparo de um míssil vindo lá de baixo, de terra, traiçoeiramente, pegando-o desprevenido enquanto lutava com o russo, que também não estava mais interessado, com certeza, em matar alguém, apenas obedecia a um tirano doido de pai e mãe. Dito isto, vamos prosseguir na nossa tarefa aqui tão burguesa, enquanto daqui a pouco vai passar um outro avião em direção ao aeroporto de Congonhas, cujo piloto, o comandante, mal sabe que o Paulo Sérgio está a escutá-lo e pensando na morte heróica do coronel Oleksandr, um herói da pátria, imolado em defesa da sua nação. E la nave va.